Hoje eu trouxe o passo a passo para vocês dessa meinha aqui, super confortável, quentinha, uma meia infantil que veste no tamanho de 6 a 8 anos. Eu usei para confeccionar essa meinha a linha Mori Baby da Círculo de 40 gramas e sobrou esse tanto de linha aqui. Dá para fazer mais um par e ainda sobra. E a cor dessa linha é 92,71. Usei também a agulha número 3 e uma tesourinha para cortar os fios. Eu assisti a videoaula da professora Simone Eleutério, que ela ensina a fazer o passo a passo dessa meinha. Porém, a minha meinha, ela ficou mais simples, porque eu não fiz a adaptação que ela faz no vídeo dela. Mas eu vou deixar o link do vídeo da professora Simone na descrição do vídeo, caso você queira acompanhar, porque lá também ela fala de outros tamanhos da meinha infantil, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa videoaula. É o meu primeiro videoaula que eu estou fazendo aqui nesse canal. Estou muito ansiosa para começar. Então, espero que você goste, curte aí, dê um joinha, se inscreva no canal e me ajude a fazer com que esse canal cresça, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo? Iniciaremos então com o nosso laço inicial, que é dar uma voltinha aqui, puxa o fio para dentro da correntinha, puxa firme, esse é o laço inicial, né? Subimos então 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, não nesse que nós fizemos o laço inicial, na primeira correntinha. Fazemos, então, o ponto baixíssimo. Subimos 3 correntes. E contamos essas 3 correntes como um ponto alto. Então, um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui já temos 2 pontos altos. Então, vamos fazer dentro dessa argolinha 12 pontos altos. Aqui já temos 3, mais 4. E assim, vamos fazendo pontos altos até completar 12 pontos altos. E aí, eu volto com vocês. Prontinho, já terminei aqui os 12 pontos altos. Agora, nós iremos fechar essa primeira carreira aqui na terceira correntinha, né? Aqui da primeira carreira, fechamos com um ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada, agora iremos para a segunda. Subimos 3 correntinhas e fazemos mais um ponto alto no mesmo ponto que subimos as 3 correntinhas. Então, ficaremos com 2 pontos altos na mesma carreira de base. No próximo ponto, a mesma coisa. Vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos na mesma carreira de base. Próximo ponto, 2 pontos altos na mesma carreira de base. E seguimos assim até o final da nossa carreira. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Eu vou terminando a minha carreira e já volto com vocês. Terminei a minha carreira, então, com 2 pontos altos na mesma carreira de base, ficando, então, no total de 24 pontos altos. Então, fecharemos, então, essa carreira aqui no primeira correntinha aqui desse primeiro ponto, que nós subimos as 3 correntinhas, nós fechamos com um ponto baixíssimos. Subimos, então, mais 3 carreiras, a nossa terceira carreira, e fazemos mais um ponto alto na mesma carreira de base novamente. Ficamos, então, com 2 pontos altos na mesma carreira. Próximo ponto, nós iremos fazer um ponto alto só. Próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo ponto, faremos 2 pontos altos na mesma carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
e no seguinte, 2 pontos altos juntos. Novamente, puxar o fio aqui, novamente, um ponto alto, mais um ponto alto na outra correntinha, no outro ponto, e no próximo ponto, mais 2 pontos altos juntos. Seguimos assim, então, até o término dessa carreira e já volto com você. Terminei, então, a minha carreira, olha como já está ficando, né? Então, a gente encerra essa carreira aqui, finalizando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto aqui dessa carreira. Finalizamos, então, essa terceira carreira, agora vamos dar início ao comprimento da meia, né? Então, aqui nós iremos fazemos um ponto baixo, vemos aqui nesse ponto da frente, logo seguinte, puxamos o fio e fechamos com um ponto baixo, subimos uma correntinha. Próximo ponto, de agora em diante, nós iremos trabalhar com meio ponto, né? Carreiras de meio ponto. Então, a gente pega uma laçada, coloca no ponto, puxa o fio, ficam 3 laçadas na agulha. E agora, puxa todas de uma vez. Esse é o meio ponto, para quem não sabe, né? Continuaremos, então, fazendo o meio ponto em todos os pontos da carreira de base. Próximo ponto, meio ponto. Mais um meio ponto. Super simples, né? Eu vou terminar essa minha carreira e já volto logo para mostrar o final dessa carreira. Mas toda essa carreira, então, de meio ponto. Logo volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira, você vai percebendo que ele vai ficando encurvadinho, ó. É assim mesmo, tá bom? Então, finalizando essa carreira, eu venho aqui nessa correntinha aqui, conta 1, 2, e fecho com um ponto baixíssimo. Seguimos, então, a próxima carreira com 2 duas correntinhas e continuamos com meio ponto em cada carreira de base. Meio ponto em cada carreira de base. Seguimos assim por toda a carreira. Terminamos a carreira, fechamos com um ponto baixíssimo, subimos mais 2 correntinhas e continuamos com meio ponto em cada carreira de base. Percorremos por esses meio pontos por 16 carreiras de meio ponto. Bom, eu vou continuar aqui a minha carreira com meio ponto em cada ponto de base, fecho com um ponto baixíssimo, subo, continuo com a outra continuo com a outra carreira com 2 correntes, subindo com 2 correntes e continuo com meio ponto em cada carreira de base. Eu vou continuar por esse método por 16 carreiras. 16 carreiras de meio ponto e volto com vocês, tá bom? Pra gente continuar a nossa meinha. Você vai perceber que ao finalizar as 16 carreiras, você já vai ter uma noção do comprimento da meinha, tá bom? Eu volto com vocês assim que eu terminar as minhas 16 carreiras de meio ponto em cada carreira de base, tá bom? Terminei, então, as 16 carreiras, né? Ela já vai ficando assim, com esse formatinho, né? Dando para perceber o tamanho da base da nossa meinha. Agora, nós vamos trabalhar no lado, não sei se dá para você perceber, tem a emenda, né? Nós viramos para o lado dessa emenda e nós vamos trabalhar somente na metade. Nós dobramos a meinha assim e vamos trabalhar na metade desses pontos. Nós vamos fazer meio ponto na metade, né? Começamos nesse ponto aqui e percorremos até o final dessa metade dessa carreira. Então, nós iremos subir aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Nós iremos, então, entrar no mesmo, a agulha está no ponto, a linha está no ponto da agulha, nós iremos entrar no mesmo ponto, puxamos o fio, subimos,
Fechamos aqui, né? Puxamos todas as duas laçadas e subimos mais uma corrente. Então, fizemos um ponto baixo e mais uma corrente. No próximo ponto, nós pegamos uma laçada, no próximo ponto fazemos o meio ponto. Tá? Enroscou aqui o meio ponto. Continuo com o mesmo meio ponto no próximo ponto da carreira. Percorro assim, então, até completar 16 meio ponto, que vai fechar a metade da nossa meinha aqui, como eu falei no início, né? Como eu falei agora há pouco. Então, nós vamos percorrer aqui por aqui a metade, até chegar aqui, olha. Exatamente aqui, dando 16 meio ponto aqui, e já volto com você. Terminei os meus 16 pontos, né? Aí, a gente vai virar a meinha e vamos continuar com os 16 meios pontos nessa mesma carreira. Então, nós vamos trabalhar somente a metade, vai e vem, tá bom? Então, para ficar bem fechadinho aqui a lateral, nós iremos fazer novamente o ponto baixo. Então, a gente vem no mesmo pontinho onde tá a linha na agulha, puxamos a linha, fechamos aqui com essas duas laçadas e subimos uma correntinha. A partir de agora, completaremos com meio ponto em cada carreira de base, por esses 16 pontos. E nós iremos percorrer assim, fazendo 8 carreiras. 8 carreiras de meio ponto, vai e vem, tá bom? Nós estamos fazendo agora o calcanhar, né? Depois você vai ver como vai ficar e nós iremos fechar o calcanhar dessa meinha. Eu vou terminar aqui os meus 16 pontos, carreiras de vai e vem, desculpem, os meus 8 pontos, carreiras de vai e vem, e eu volto com você já já. Terminei, então, as minhas 8 carreiras de meio ponto alto, né? Vai e vem, ficou assim. Agora, nós iremos continuar a terminar o nosso calcanhar. Nós dobraremos aqui e pegaremos a nossa agulha, né? No primeiro pontinho aqui desse lado, ó, desse lado, a gente introduz a agulha, vem aqui, pega o último fio aqui da corrente e fecha com um ponto baixíssimo, né? Fechando com um ponto baixíssimo, você vai abrir assim. Vai ficar essa aberturinha aqui por enquanto, mas depois a gente fecha, tá bom? Só para não perder esse fio aqui. Então, fechou com ponto baixíssimo, a gente vai subir duas correntinhas. Continuaremos trabalhando aqui meio ponto novamente. Então, nós introduziremos a linha aqui, a agulha aqui, puxa o fio, tem 2 laçadas na agulha, 3, né? A gente puxa e fecha tudo. Aqui, a gente vai fazer meio ponto alto em cada carreira de meio ponto na carreira de base. Então, vão ser 8 pontos, 8 meio pontos em cada ponto aqui da carreira. Chegando aqui, olha, nesse início aqui do pé, eu volto com vocês para explicar como a gente faz essa viradinha aqui. Então, nós vamos percorrer aqui com 8 meio pontos em cada carreira aqui da base, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom, cheguei então aqui com os meus 8 pontos, deixa eu tirar a agulha aqui para vocês verem, ó. Né? Em cada carreira aqui da base de meio ponto, eu fiz um meio ponto para cada carreirinha. Chegando aqui, nessa viradinha aqui, nós iremos trabalhar assim. Pegamos uma laçada, introduzimos no próximo ponto, puxamos o fio, mas não fechamos, continuamos com essas 3 laçadas. No próximo ponto, nós introduzimos a agulha, sem puxar laçada nenhuma, só introduzimos, pegamos o fio, ficamos então com 4 laçadinhas na agulha e fechamos todas de uma vez, ficando assim. Então, aqui, ele dá aquela viradinha
né, diminuindo um ponto para poder continuar nosso cano da meia, né? Então, continuamos a seguir com meio ponto normalmente, até chegar na outra lateralzinha. Eu retorno com vocês para mostrar novamente a outra voltinha aqui no finalzinho do pé, tá bom? Pronto. Percorri aqui, depois da nossa voltinha aqui, né? Eu percorri com meio ponto até chegar na outra voltinha. Eu resolvi fazer aqui com vocês, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, cheguei na outra voltinha, eu laço o fio, eu coloco a agulha na linha, a agulha aqui no ponto, sem laçar o fio, desculpa, sem laçar o fio. Eu ponho a agulha aqui, puxa o fio. Fiquei com 2. Venho, laço o fio, venho no próximo ponto, puxo, fiquei com 4. Quando ficar com 4 laçadas, eu pego e junto todas num ponto só. Agora, fiz a voltinha. Agora, eu continuo com meio ponto em cada carreira de meio ponto da base, até chegar lá no último ponto, finalizando com um ponto baixíssimo. Assim, eu vou continuando e volto com vocês. Terminei, então, aqui os meus 8 meios pontos, né, aqui da lateral do pé, né, do calcanhar. Encontrei aqui com o início, né, da volta da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Fechando com um ponto baixíssimo, subi 2 correntinhas, vamos subir 2 correntinhas e continuar nos próximos pontos com meio ponto em cada carreira de base. Nós vamos percorrer assim por toda a extensão da carreira, né? Vamos continuar fazendo meio ponto por toda essa volta, fazendo 8 carreiras de meio ponto, que assim nós estaremos fazendo o cano da nossa meinha. Então, nós vamos prosseguir por 8 carreiras de meio ponto. E chegando ao final das 8 carreiras de meio ponto, eu volto com você para a gente terminar a nossa meinha, tá bom? Terminei, então, as minhas 8 carreiras de meio ponto, né? Aqui do nosso cano da meia. Ó como que está ficando a meinha. Agora, nós vamos terminar aqui a parte de cima da meia. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas. E vamos completar essa carreira somente com pontos altos. Um ponto alto para cada carreira de base. Prosseguindo assim, então, a nossa penúltima carreira da nossa meinha. Um ponto alto para cada carreira de base. Eu vou encerrar, então, a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo e volto com você para nós terminarmos a nossa última carreira da nossa meinha, tá bom? Pronto, terminei então aqui os meus pontos altos em toda a extensão da carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós iremos fazer a última carreira do cano da meia com ponto barra, né? É ponto 1 por 1 que fala, né? Ponto barra. Nós iremos então nós iremos fazer assim. Introduziremos a agulha por trás do ponto alto. Puxamos a laçada, ficamos com 2 pontos na agulha, 2 linhas na agulha. Puxamos aqui as 2 linhas e fazemos mais 2 correntinhas. Puxamos o fio, pegamos uma laçada. Agora, nós iremos por trás do ponto alto seguinte. Passamos a agulha assim, puxamos o fio. E fazemos, então, um ponto alto. No ponto alto da frente, puxamos uma laçada no fio, na agulha, passamos a agulha por trás do ponto alto, pegamos a laçada e fazemos, então, um ponto alto.
Pego uma laçada, agora eu venho por trás do ponto, coloco a agulha por trás do ponto, passo pela frente, puxo a laçada e um ponto alto. Mais uma vez, puxo uma laçada, agora eu venho aqui, ó, ponho a agulha por trás do ponto também aqui, olha, o ponto fica na frente, pego a linha e faço um ponto alto. Pego uma laçada, venho por trás aqui do ponto alto, passo a agulha na frente do ponto, puxo a laçada, faço um ponto alto. Novamente, pego uma laçada, venho por trás do ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto alto. Pego uma laçada, venho por trás do ponto alto, ponho a agulha aqui na frente do ponto, puxo o fio e mais um ponto alto. Então, você vai perceber que vai ficar um ponto alto em relevo, o outro ponto alto no fundo. Um em relevo, um fundo, um relevo no fundo, um relevo no fundo. Então, o próximo aqui eu venho por trás do ponto alto, puxo o fio, subo com um ponto alto. Pego uma laçada, venho por trás, passo a agulha na frente, que ele vai ficar para trás esse ponto, puxo o fio e termino com ponto alto. Eu vou percorrer assim por toda a extensão da nossa meinha, fechando com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do ponto alto, tá bom? Eu já volto com você. Terminei, então, aqui. Então, ficou o nosso ponto barra, né? Ponto em relevo, alto em relevo, né? E fica bonitinho, que fica como se fosse um elastiquinho, né? Eu gostei muito desse ponto. Terminei, então, fechei com ponto baixíssimo. Eu venho com uma tesourinha, corto o fio. E a gente vai esconder aqui o fio, né? Vamos esconder aqui o fio por dentro. Puxo o fio pra cá. Passo. Dou mais um nozinho aqui só pra ficar mais seguro, né? E depois a gente vai esconder esse fio aqui por dentro da meia, como de costume, né? Como nós arrematamos o nosso fio. A gente pega no fiozinho aqui, vai puxando, né? Até esconder o fio e depois a gente corta o excesso. Eu já volto com você. Terminei, então, de arrematar o meu fio aqui por dentro, né? Como de costume. Agora, nós iremos fechar aquele buraquinho que ficou aqui no calcanhar, né? Pegamos um pedacinho assim de fio e nós iremos ajeitar aqui direitinho e vamos fazer o nosso arremate aqui, né? Vamos fazer assim, colocaremos a nossa agulha no primeiro pontinho aqui, puxamos o pedaço da linha. Vamos dar um nozinho para ficar bem firme. Dois nozinhos para garantir. Colocaremos a agulha no próximo ponto, puxamos a linha, jogamos para trás. Pegamos no próximo ponto, puxo a linha, ela vem pra cá e eu jogo pra lá de novo. Seguro, ponho a linha, a agulha aqui, pego a linha, puxo, jogo pra lá. No próximo ponto, a gente introduz a agulha, pego a linha e jogo pra trás novamente. Assim, nós iremos até aqui, ó, nesse último ponto. Fechando então, aquele buraco que estava aqui no calcanhar, ele fica bem arrematadinho, olha. Vou aqui puxar para vocês verem, ó, tá vendo? Não fica aquela abertura e também não fica com volume de emendas de fio, né? Agora, é só puxar esse fio aqui para dentro, aqui dentro da meia. Puxando o fio, você vai arrematar normal, esconder o fio, cortar o excesso
E aí, nós finalizamos a nossa meinha. Nossa meinha já está finalizada, espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Dê um curtir aí, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!